Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria Prisma com o tema de anamnese funcional. Gente, o que eu queria falar com vocês? Se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer mãe que chega no seu consultório, e você pergunta assim: Olha, você já fez uma anamnese? A maioria, eu diria que uns 80, 90% vai dizer que sim. Porém, eu acho que não dão a importância que tem que dar para esse documento. Por quê? Esse documento é o que norteia o nosso trabalho. É ali que tudo começa. É ali na anamnese que você entende essa dinâmica familiar, que você entende como que é essa criança, como foi o desenvolvimento dessa criança. Então, é tudo na anamnese. E eu não acho que ela recebe a devida importância, tá? Então, hoje essa aula foi criada e pensada com esses objetivos, de ensinar vocês a montar uma anamnese do zero, uma anamnese funcional com profundidade, estratégia e propósito. E também exercer uma das coisas mais importantes da nossa profissão, que é a escuta. Mas uma escuta ativa, uma escuta que transforma, que realmente está ali para o pai. Não é um sim ou um não. Não, é uma escuta. É ali onde a gente vai começar o nosso trabalho. Então, pensando nisso, a gente vai discorrer um pouquinho mais. Então, a proposta da anamnese que eu trouxe para vocês é uma anamnese funcional, ou seja, ela tem que funcionar. Ela serve para nortear a vida da criança como se fosse um mapa. Então, tem começo, meio, fim, tem um caminho a se trilhar, certo? Muitos profissionais têm dificuldade em criar essa anamnese, por quê? Porque vira uma coisa mais automática. Você pergunta, a mãe responde sim, não, fez, não fez. Ah, isso não consegue, isso consegue. Então fica um questionário, sim ou não. E essa não é a nossa intenção. Não é ser um questionário, é ser um bate-papo, é ser um momento de acolhimento, ali onde você vai de fato conseguir entender a realidade dessa criança. Como que está o desenvolvimento dela? Como que essa família se envolve no desenvolvimento dela? Então, eu trouxe para vocês aqui elementos e objetivos de uma anamnese funcional: acolhimento, vínculo, escuta ativa. E eu trouxe para vocês também uma coisa que chama blocos funcionais. Então, eu dividi a anamnese em blocos funcionais. E para você não se perder durante esse processo, durante essa anamnese, você vai seguir esses blocos. Ah, Nicole, como? Mais para frente eu vou explicar, porque tudo fica mais fácil quando você organiza. Então. Ah, no final tem um bônus para vocês, inclusive, e vocês vão entender toda essa questão dos blocos, tá bom? E o objetivo é aquilo que eu estava falando, é compreender o contexto da criança. Quem está envolvido? Quem que é a rede de apoio dessa criança? Quem trouxe essa criança na anamnese? Quem veio fazer essa anamnese? Quem veio atrás da avaliação? Então, assim, é direcionar todo o nosso trabalho para que ele seja eficaz. Ou seja, mais escuta, menos formulário. Então eu trouxe aqui, ó, sim e não. O que que vocês vão fazer? Vocês vão trocar aquele data da primeira palavra, dorme sozinho, tem contato com outras crianças, já saiu da fralda. Essas perguntas assim diretas. Por isso aqui, me conte um pouco mais sobre isso. Como que você se sente quando ele está nesse momento? O que que ele faz quando você propõe tal coisa? O que te preocupa hoje? O porquê você procurou o nosso trabalho? Sabe, você tem que dar espaço para o pai responder o que a gente quer que ele responda. Não adianta você ficar colocando um monte de pergunta no pai, perguntando, vai, que dia nasceu? Quanto pesou? Quantos... enchendo. Você enche o pai de pergunta e o pai não consegue responder. Aí ele fica assim, não, faz, não faz, ok, aham, tá. Não, não é isso. Nós queremos uma coisa funcional. Então, nós vamos, a partir de agora, começar com os blocos funcionais e algumas etapas. Nós vamos para as etapas. Etapa número um, o acolhimento. Então, o que que eu vou falar para vocês? Falem pausadamente com os pais. A anamnese, ela começa muito antes da primeira entrevista ali, que a gente vai sentar, vai ter com o pai. Então, é todo o acolhimento, é desde quando eles mandam mensagem querendo marcar o atendimento, tá? Prepare o ambiente. Chegue mais cedo, deixe na mesa. Se você faz no computador, já monte o computador. Se você faz no papel, já deixe o papel em cima da mesa. Ofereça água, prepare um ambiente. Não levante durante a anamnese para pegar alguma coisa. Então, se você tem intenção, olha, eu queria mostrar esse protocolo que talvez eu aplique no filho deles, que é um protocolo para a idade dessa criança. Então, deixe o protocolo na mesa. Evite ficar levantando.
Evite falar assim, ah, só um minutinho que eu vou ali pegar. Evite falar no celular. Se você puder e quiser e eles autorizarem, grave a anamnese para você não perder nenhum tipo de informação. Grave a voz, eu digo, né? Mas pergunta, pai, será que eu posso gravar esse nosso bate-papo? Autoriza a gravação para que você possa ter acesso a isso depois, que você consiga fazer um relatório melhor, uma observação melhor. Certo? Então você tem que receber eles eu coloquei até aqui assim, olhar e corpo disponível, que é manter a postura, estar ali para eles, estar à disposição deles. Então sempre com contato visual, sempre demonstrando que você está ali, que você está interessado e que você precisa dessas informações. Ali você inicia o vínculo com a família. Ali começa todo o trabalho. Comece com a escuta, nunca só com papel. Não trate isso como uma entrevista de emprego, não trate isso como um questionário, trate isso como algo que vai nortear o nosso trabalho daqui para frente. Lembra que eu disse que nós íamos começar a falar de blocos funcionais. Então, o que são esses blocos funcionais? Nós vamos organizar as nossas perguntas em blocos. Então, eu não vou começar a perguntar da identificação dele. E eu vou para escolarização, daí eu vou para introdução alimentar, aí eu vou para o desenvolvimento. Não, nós vamos começar com blocos. Então, eu trouxe aqui para vocês blocos funcionais, certo? Vamos começar com o primeiro, dados de identificação. Nicole, é muito importante? Sim, é muito importante, porque vai ter lá dados do responsável, vai ter o nome da criança, onde estuda, quantos anos tem, mas fora isso, você também tem a observação qualitativa do profissional. Quem trouxe a criança? Quem está envolvido nesse processo? Foi um responsável? Foram dois? Aí você já consegue ter uma dimensão da dinâmica familiar. Quem participa? Quem escolheu estar na anamnese? O pai está trabalhando, o pai não pôde vir, a mãe não pôde vir, a mãe está trabalhando. Então, quem trouxe? Então, tudo começa aqui. Então, o vínculo e sempre trabalhando o vínculo, sempre trabalhando a escutativa, certo? Então, esse é o bloco de dados de identificação. Ele parece simples, mas ele traz muita informação. Agora, nosso segundo bloco funcional, queixa principal, certo? Aqui você vai deixar os pais falarem livremente. Deixe eles falarem livremente da maneira que eles querem falar. Você vai escutar em exemplos clínicos, vai aparecer a mãe ou o pai ou quem trazer para anamnese e falar assim: ah, ele é preguiçoso. Ele não aprende porque ele não quer, ele não faz porque ele não quer. Isso já demonstra uma família que precisa de uma escuta com empatia. Então você vai tentar reformular de um jeito muito educado. Então você vai mudar assim, mas como você acha que ele se sente quando ele tem que fazer uma atividade com dificuldade? Então você tá ali para construir essa queixa, para entender a queixa que essa família trouxe. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes os pais vão trazer essas falas. Em exemplos clínicos é muito comum. Você fala, ah, ele é preguiçoso, ah, ele não tem responsabilidade, ah, ele não tem autonomia, ah, ele não faz porque ele não quer. Então realmente acontece esse tipo de fala. E é aí que você tem que ter empatia no que você fala. Então você não pode falar assim, pai, não fala assim do seu filho. Não é isso, nem sempre. Não, então você vai deixar eles falarem livremente e vai construir essa queixa ao lado deles. Então você vai ter ali uma escutativa, você vai respeitar as crenças dessa família, certo? Então tudo que eles têm ali como pensamento formado, você precisa ser respeitado, você não pode invadir o espaço do pai a ponto de falar, pai, eu acho que ele não é preguiçoso. É uma crença que a família tem, então você tem que deixar seguir, certo? E você reformula com o tempo, você vai reformulando, você vai falando, mas será que ele não se sente incomodado? Como que é esse processo? Quando ele se sente vamos supor, ele tem que fazer uma atividade de leitura, como que ele se sente? Como você acha que ele se sente? Bloco 3, o desenvolvimento infantil. O que que a gente vai conseguir identificar aqui? Os marcos do desenvolvimento, o histórico médico, indicadores. Por quê? Porque a gente vai abordar o desenvolvimento da criança. Não precisa se atentar muito às datas, sabe? Ficar, mãe, mas quando que andou? O ano, o mês, o dia. Não. É só prestar muita atenção nos marcos do desenvolvimento. A faixa etária que falou, a gestação, se teve alguma coisa na gestação, alguma intercorrência, a questão da alimentação, certo? Porque isso é muito importante para a gente ter uma linha de raciocínio, certo? Então não precisa falar assim, mãe, a data exata que a criança falou. Mãe, a data exata que a criança
Andou. Não, como que eu vou dizer? É um parecer, certo? É um aproximado, mas que a gente consiga identificar esse desenvolvimento dele, tá bom? Esse bloco é essencial para identificar possíveis atrasos. Então, a gente tem os marcos do desenvolvimento, e conforme essa mãe vai falando, essa mãe vai explicando como que foi o desenvolvimento dessa criança, a gente consegue identificar se algo aconteceu atrasado, certo? Aqui nós trazemos o bloco de aspectos familiares. Aqui a gente vai entender a dinâmica familiar dessa criança. Se ele tem irmão, se ele não tem, se ele mora numa casa com muitas pessoas, se ele mora numa casa com poucas pessoas, onde que essa criança passa o dia, com quem que essa criança passa o dia. É muito importante entender quem faz parte da vida dessa criança. E assim, muito delicada, a gente pode abordar a questão de transtornos na família, questões de escolaridade, tudo que tem em volta dessa criança tem que ser investigado com cuidado, tá bom? A presença ou a ausência de figuras maternas ou paternas. Então, assim. Essa criança tem um irmão, esse irmão tem algum diagnóstico, esse irmão, como que é o relacionamento dessa criança com esse irmão? É um relacionamento violento, eles se gostam? Porque a gente tem casos de família que irmãos não se gostam. É meio irmão, é o pai e a mãe, é divorciado, não é divorciado? Como que essa criança reagiu a esse divórcio? Então, é toda essa dinâmica familiar dessa criança precisa ser entendida. Então, é mais uma estrutura familiar. E a rotina? Com quem que ela passa o dia? Que horas que ela vai para a escola? Ela vai sozinha? Como que é essa dinâmica familiar? Como que é esse dia a dia, certo? E, muito delicadamente, nós perguntamos de transtornos na família, mas nada muito direcionado. Então, a gente deixa no ar, deixa fluindo ali e pergunta. Bloco escolarização. Aqui a gente vai descobrir o histórico escolar da criança. Com quantos anos ela entrou na escola? Onde que ela estuda? Ela é frequente? Tem alguma adaptação de material sendo feita para essa criança? Como que é o relacionamento dela nessa escola? Como que é o relacionamento dela com outras crianças, com os professores? Quantas as escolas a criança já frequentou? Em que bairro essa criança estuda? Então aqui a gente vai puxar tudo, o desenvolvimento do histórico total da criança da escola. Então tá bom. Relações interpessoais, adaptações pedagógicas, tudo isso importa. Tudo isso importa. Porque, por exemplo, já aconteceu comigo demandas do consultório de eu ter uma criança do terceiro ano não alfabetizada e não estar sendo feita uma adaptação pedagógica. E a escola também não estar muito preocupada com essa situação. Então, isso é importante a gente descobrir. Sempre que possível, faça a visita escolar antes da avaliação ou depois da avaliação para dar o feedback da avaliação, mas faça a visita escolar. É de extrema importância você estar envolvida no ambiente escolar da criança, tá bom? Então aqui a gente também vai entender toda essa dinâmica da escola da criança. Comportamento e emoções. Esse bloco, o que que ele traz para a gente? O que que nós conseguimos identificar? Nós perguntamos para a família como que é essa criança em casa, como é essa criança referente a limites, a frustrações, como que é emocional. Ela é uma criança que chora muito, ela é uma criança que explode muito rápido, como que o relacionamento dela quando você fala, olha, não conseguimos, não vai ser do seu jeito, dessa maneira que nós combinamos. Qual que é a reação da criança referente a isso? Como que é esse emocional, esse comportamento dela? Ela precisa de alguma coisa que ela se autorregula? Muitos desses sinais de comportamento pode estar ligado às dificuldades de autorregulação. Então é importante a gente ter uma base bem sólida de como que é o comportamento dessa criança, certo? Então esse bloco ele serve para trazer informações relevantes ao comportamento e emoção da criança em casa, não só em casa. Por isso que eu falei anteriormente sobre a importância da gente ir na escola. Como que também é o emocional dessa criança na escola? Ela costuma explodir com mais facilidade com alguém, com alguma tia, com o pai, com a mãe. Como que é esse comportamento dessa criança emocionalmente falando? O sétimo bloco, estímulos e rotina. Para que que serve esse bloco? Nós vamos entender como que funciona essa rotina dessa criança. Ela tem acesso a brinquedos pedagógicos? Ela fica muito tempo na tela? Ela joga muito tempo um videogame? Ela tem uma rotina de sono? Ela tem uma rotina de tarefas,
que ambiente essa criança vive, o que essa criança faz enquanto ela está em casa, o que essa criança faz quando ela leva no parquinho. Então, assim, qual que é o estímulo, qual que é a rotina? Essa criança tem uma rotina? Essa criança tem hora para comer? Essa criança tem hora para dormir? Então, tudo isso favorece e prejudica o desenvolvimento global da criança. Então, a questão de tela, a questão de rotina, de sono, tudo isso influencia. Então, nós precisamos identificar isso na anamnese. Essa criança dorme muito tarde, porque eu já recebi queixas da mãe que falou assim: a criança não tem interesse na escola. Estuda pela manhã, não tem interesse na escola, não consegue aprender, não consegue desenvolver, sempre está cansada. Mãe, que horas que essa criança dorme? Meia-noite e meia, uma hora. Às vezes eu vou dormir, ela ainda está acordada. Então, assim, o sono interfere bastante no desenvolvimento da criança. Então, é importante a gente entender como que está esse sono. Bloco de expectativas da família. Gente, esse bloco é mais um bloco qualitativo. Então, você vai perguntar para a família: o que você espera dessa avaliação? Porque tem muita família que está procurando um diagnóstico rápido e não é o nosso papel. O nosso papel é avaliar, levantar uma dificuldade, fazer uma intervenção e, se necessário, levantar uma hipótese diagnóstica. Mas, acima de tudo, a avaliação necessita depois de uma intervenção. Quando você levanta uma dificuldade, você tem que fazer uma intervenção para tentar sanar essa dificuldade. Então, assim, o que que essa família está esperando de você? Eles entendem o que é um processo de avaliação, a importância de não faltar, a importância da participação da família, eles conseguem compreender tudo isso. Então é aqui nesse bloco que você vai impor, que você vai demonstrar, que você vai explicar a importância de uma avaliação. E se essa família está disposta a começar. Então aqui você alinha, você coloca expectativas e você põe um papel ativo nisso. Então, nós vamos fazer de fato essas etapas que nós planejamos. O bloco de observações finais do psicopedagogo. O que que você vai anotar aqui? O que não foi dito. O que você observou. Reações, contradições, percepções clínicas, algo que saiu ali do controle na hora da anamnese, uma linha de raciocínio que você acha que já dá para seguir, uma hipótese inicial. Então, assim, reações que os pais teve, diante de algumas perguntas. Então, assim, esse espaço é para você. Você vai anotar, vai observar, para te dar, um caminho para seguir, né? Continuamos agora com a nossa etapa 3: escuta ativa e reformulação. Essa etapa da anamnese, a nossa intenção é não só fazer perguntas, mas é saber como perguntar. Então, se você costuma fazer uma pergunta muito genérica, assim, como ele gosta de fazer atividade de leitura, geralmente as pessoas respondem sim, ele gosta, não, ele não gosta. Então, nós precisamos perguntar de um modo que faça com que o pai traga uma situação real, para trazer uma dimensão maior para a gente. Então, vamos perguntar assim, por exemplo, aqui eu coloquei até um exemplo, ó. Nunca pergunte, ele tem dificuldade para ler? Prefira como ele se comporta quando precisa ler sozinho. Então você vai reformular algumas perguntas. Aí você pode perguntar assim também: ele costuma evitar a tarefa de leitura? Como que ele se sente quando ele tem que ler e escrever alguma coisa? Então você abre um caminho para que o pai seja mais fiel nas respostas e traga vivências, traga as coisas do dia a dia. Sempre perguntas abertas, sempre façam perguntas abertas. Nunca façam perguntas que vai abrir uma brecha para o pai responder sim ou não. Sempre perguntas abertas, ok? Etapa 4: leitura dos não ditos. Nicole, o que que é isso? Basicamente, é você conseguir entender aquilo que não foi falado. Às vezes, quando as famílias vêm com alguma coisa que é muita dificuldade de aceitar, quando traz algum problema financeiro referente ao custo da terapia, um problema emocional, eles não vão falar diretamente para você isso. Então, você tá ali para interpretar isso. O que que tá acontecendo que essa família me deixou transparente, mas não me falou com palavras. Então, por exemplo, nem tudo, sempre ela vai te dizer diretamente. Então, vou trazer um exemplo aqui. Quando você pergunta assim: ah, mas como que é a relação com o pai? E a mãe já traz uma resposta que esquiva da pergunta. Ah, Nicole, o pai não participa muito. O pai não aparece, ela não gosta do pai, então eu acho melhor assim. Então você percebe que tem uma questão emocional ali envolvida, tem uma questão familiar envolvida e tem uma criança envolvida nisso. Então isso é uma observação que você faz de forma qualitativa. Então é uma observação da leitura dos não ditos. Então
assuntos que a mãe, ou a mãe, o responsável, ou quem trouxe na reunião, tem uma mudança de olhar, tem uma mudança de postura, evita o assunto, muda o assunto. Então, isso é importante a gente observar, tá bom? Para ter essa escutativa, a gente tem que ter empatia. Então, a gente tem que saber como abordar determinados temas. Então, não tem como a gente começar a despejar as coisas na mãe, ou no pai, ou no responsável que vem. Então, sempre manter uma linha, assim, de respeito, certo? E isso é uma informação que você guarda para você, que você anota como observação, certo? Agora, o nosso etapa 5, alinhamento e expectativas com a família. O encerramento da anamnese, gente, ele não é o ponto final, tá? Ele é, na verdade, o começo de todo o nosso trabalho. E é ali que a gente vai decidir se a gente vai ter um vínculo ou uma frustração. Então é importante, por isso que eu falei lá no começo, que eu acho que as pessoas não dão, os profissionais não dão a devida importância para esse documento, porque é ela que vai dar toda a nossa linha de raciocínio, certo? Então é ali que você vai alinhar expectativas, que você vai explicar como que é esse processo, que acontece muito no consultório, dos pais querendo chegarem, querendo nome, resposta rápida, diagnóstico, e não é assim, é todo um processo. Então você tem que deixar isso bem transparente para os pais. Então é ali que você vai encerrar a anamnese, mas você vai fazer um alinhamento de expectativas. Então, assim, você vai começar. Você pode até usar essa frase. Agora que a gente já coletou todas as informações do desenvolvimento, da escola, de tudo que acontece com essa criança, nós vamos começar com o nosso processo terapêutico. O que que é o nosso processo terapêutico? É a anamnese, as sessões avaliativas, a devolutiva e a intervenção. Não prometa resultados. Isso é muito importante. Você não tem como saber se essa criança vai ter um desenvolvimento bom ou não. Então, não prometa nada. Não prometa, porque tudo que a gente promete a gente tem que cumprir. Então, não prometa. Ao invés de responder com certezas, explique o percurso. Fale do caminho. Fala, ó, primeiro é a anamnese, pai. E agora, família, a gente vai para as sessões avaliativas. Dê um feedback do que está sendo feito, mas não prometa nada, tá? Logo após vem a devolutiva, que é onde você pode discorrer sobre tudo. Aí sim você vai falar sobre tudo o que aconteceu nessa avaliação. Mas isso é para outra aula, né? Agora a gente está focando na amnésia. Aí sim você vai abordar esses temas, ok? Então, você sendo transparente com eles, você mostrando a importância desse processo, de respeitar esse processo, o vínculo é estabelecido. Aqui eu trouxe um bônus para vocês, tá bom? Que é alguns exemplos clínicos que já aconteceu comigo. E eu trouxe para vocês verem como que a gente faz, que a gente reformula esse pensamento, essa fala da mãe, tá bom? Então eu trouxe aqui assim, ó. Ela é muito preguiçosa. Então a gente vai reformular. Como que a gente vai reformular? Nossa, mas me conta um pouco mais. Ela evita tarefas específicas, algo que ela faça com mais dedicação, que ela goste mais. Então você vai discorrer dessa maneira. Eu trouxe dois exemplos para vocês, né? Que é algo que sempre aparece aqui. É impressionante a maneira como essas frases sempre ecoam aqui no consultório durante uma anamnese. Que ela não aprende porque é mimado, ele não aprende porque é mimado, não aprende porque é preguiçoso, porque não tem responsabilidade. Isso ecoa aqui sempre no consultório. Então, assim, vamos reformular. Como ele lida com frustrações? O que acontece quando ele erra ou é corrigido? Tá vendo como você já coloca o pai ali para ter um pensamento diferenciado, para ele começar a tentar entender essa criança junto com você? Então, tudo a gente reformula, tudo a gente pensa, mas eu costumo anotar a fala dos pais, tá bom? A maneira como ele falou. Então, eu costumo deixar isso registrado, mas eu tento ali discorrer, reverter a situação para que ele me traga um pouco mais de informação, certo? Dito isso, eu queria só fazer mais um comentário antes da gente encerrar a aula. Às vezes, essas crenças, esses comentários, essas falas, vêm de um comportamento de um pai que já está cansado, já tentou diversas maneiras e não conseguiu. É a forma como a gente escuta e desenvolve a pergunta e devolve essa pergunta para o pai reformulada, define se a gente está de fato fazendo um levantamento técnico ou se a gente só tá ali ouvindo um desabafo, porque o pai ele vem com a intenção de desabafar também. Só que você tem que transformar esse desabafo em informação para sua anamnese. Então, quando ele vir com esses comentários muito pesados, muito afirmando que a criança é preguiçosa, tudo, você vai reformular.
você vai devolver a pergunta para o pai e vai colher informação, certo? Então a gente tem que ter esse olhar com empatia, porque o que que a gente tem que pensar? Nem sempre a pessoa que está trazendo essa criança tem suporte. Tem suporte, eu digo acadêmico, emocional, para auxiliar essa criança. Então ela vem frustrada, tipo, eu tentei de tudo e não consegui. E o seu papel é mostrar ali que não é o fim do mundo e que a gente pode auxiliar, certo? E pensando nisso, gente, a gente conversou bastante aqui nessa aula, né? Então, o que que eu preparei para vocês, tá bom? Eu preparei pensando com muito carinho mesmo, um presente valiosíssimo para vocês. Ai, pulou o slide. Pera, vamos voltar. Então, eu preparei um presente valiosíssimo para vocês. Eu separei um modelo de anamnese para vocês aplicar. Isso tudo eu consegui como? Com experiência no consultório. Então, eu já tive anamnese pequena, muito grande, intermediário, e eu consegui desenvolver um modelo que é excelente, que você consegue ter todas essas informações de uma maneira simples ali, sabe? Como se fosse um guia para você. Aqui a gente discorreu sobre tudo que a gente tem que fazer numa anamnese, sobre os blocos, sobre as etapas. E essa anamnese, ela vai trazer para vocês exatamente isso. Então eu vou liberar para vocês essa anamnese de graça, um modelo para vocês baixarem, para vocês usarem e assim adaptar. Ela é adaptável, então se você, não, eu quero mudar essa parte, mude. Faça da maneira como você se sente bem, como você acha que vai dar certo para você, tá bom? E esse instrumento é completo e exclusivo, estruturado para as minhas alunas da mentoria. Então, está à disposição de vocês. Gente, mais uma vez, muito obrigada por essa aula maravilhosa. E caso alguém tenha dúvida, só manda mensagem no meu Instagram, tá bom? Pelo direct. E também, como eu disponibilizei essa aula em outras plataformas, quem não conseguir baixar, é só me mandar mensagem no direct do Instagram que eu libero o link para vocês baixarem, tá bom? Tchau!